Muito bom dia. Hoje é Páscoa, domingo de Páscoa. A Páscoa é com certeza a maior festa da cristandade, o momento em que nós lembramos que Deus nos libertou. Deus nos libertou da morte para a vida, do pecado para seguirmos Jesus, o perdão dos nossos pecados. Nós comemoramos e celebramos essa grande vitória de Jesus na cruz. A festa judaica era comemorada nos tempos de Jesus, mas era a festa que celebrava a libertação dos judeus dos egípcios. Eles eram escravos dos egípcios e o Cordeiro Pascal derramou seu sangue para passar o sangue nos umbrais das portas, assim que Moisés liderou o povo e liberou a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Hoje nós celebramos, na verdade, a morte do primogênito de Deus, mas principalmente a sua ressurreição. A Páscoa celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Eu quero hoje com os irmãos chamar a atenção para um texto em Lucas, capítulo 23, versículo 32, e nós queremos destacar só um pequeno aspecto da crucificação de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, mas hoje eu quero pegar somente esse pequeno aspecto, que são as 3 cruzes. No capítulo 23 de Lucas, versículo 32, diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Vamos parar um pouco aqui, e eu quero só ler esse pequeno trecho, e pensar nessas 3 cruzes. Imagine aí na sua mente aquelas 3 imagens horrendas. Que lugar terrível esse, o lugar chamado Caveira, o Calvário, o Gólgota. Jesus havia percorrido a Via Dolorosa. Simão Cirineu o conduziu, levou a sua cruz por ele. Ele já tinha sido espancado e maltratado pelos judeus, por Pilatos. E agora Jesus está ali na cruz, ao lado de 2 outros homens. Vamos prestar atenção nessas 3 cruzes. Elas simbolizam a humanidade. Elas simbolizam o grande palco da salvação. Vamos primeiro olhar a primeira cruz, aquela que está no centro. Jesus está no centro entre 2 malfeitores. Jesus está no meio dos malfeitores. O livro de Isaías diz que ele seria contado com os transgressores. De fato, Jesus está bem no meio, está no centro do universo. Essa cruz agora é o centro do universo, porque o Criador do universo está ali na cruz. Jesus está suspenso. Como ele mesmo disse, quando eu for levantado, atrairei a mim a todos. Ele atrairá as pessoas, alguns para a condenação, outros para a salvação, mas todos se voltarão. Ninguém passará por Jesus incólume. Ninguém há de olhar para a cruz e pensar em outra coisa. É impossível, porque o espetáculo é tamanho, porque o Deus, Criador dos céus e da terra, está ali crucificado. Jesus está entre os céus e a terra, na cruz, intermediando o homem. Ele está nem no céu e nem está na terra, ele está na cruz, suspenso, intermediando Deus e a humanidade. Ele é homem e é Deus, e está ali. Essa cruz do centro é a cruz maravilhosa de Jesus. Por que ele está no centro? Por que ele estaria no meio dos 2? Por que ele não está nem na direita e nem na esquerda? Provavelmente nós podemos aqui imaginar que Deus colocou ele no centro porque ele é de fato aquele que divide os salvos dos perdidos. Jesus está no centro porque ele é quem julga os salvos, ele é quem julga e condena os perdidos. Jesus está no centro porque ele é de fato o protagonista dessa cena. Quem o colocou ali provavelmente o fez inspirado por Deus. Bem, Jesus, essa cruz do centro, porque ele está crucificado. Ele é um pecador? Será que porque ele é o maior dos 3, então está no centro? Não, na verdade, Jesus nem pecador é. Jesus é sem pecados, mas ele está intercedendo pelos pecadores. Por que Jesus está ali crucificado? Ele não é um condenado, ele não é um preso político,
Ele não está ali porque Judas o traiu, ou porque Roma o temia, ou porque Pilatos não teve coragem de o defender. Jesus está ali porque Deus nos ama. Jesus está ali porque ele se compadeceu dos nossos pecados e decidiu morrer a morte que nós não poderíamos morrer, para nos dar a vida que não merecemos receber. Jesus está ali porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele, como está escrito em Romanos 5, ele nos deu juntamente com ele todas as coisas. Ele nos amou quando ainda éramos transgressores, pecadores. Essa cruz é o símbolo máximo da graça de Deus. É o símbolo máximo do amor de Deus por nós. Essa cruz do centro é a nossa única esperança de salvação da vida eterna. Não há outra saída para nós, a não ser olharmos firmemente para essa cruz, para a cruz de Jesus. O apóstolo Paulo disse que ele resolveu não saber mais nada, a não ser Jesus e este crucificado. Também o apóstolo Paulo escreve em outro lugar, em Gálatas, dizendo que resolveu não se gloriar em mais nada, a não ser em Jesus na cruz. A cruz de Cristo é a nossa glória. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro Pascal que nós celebramos. O verdadeiro sangue que passamos nos umbrais da nossa vida para simbolizar que fomos entregues a Jesus. E agora nós cremos que há na volta de Jesus a esperança da vida eterna e nós iremos para a terra prometida, não neste mundo, mas uma terra prometida verdadeira. Essa cruz do centro é o centro da nossa vida. Miremos firmemente os nossos olhos na cruz de Cristo. Bem, agora voltemos um pouco para as outras duas cruzes, a da direita e a da esquerda. Vamos primeiro mirar a da esquerda, do homem que não aceita Jesus. Esses outros dois homens são um grande exemplo, são um grande retrato, um símbolo poderoso do que é a humanidade. A humanidade são ambos pecadores, diz aqui no versículo 32, ambos criminosos, transgressores. Eles foram levados com Jesus e executados. Os dois estão condenados à morte, assim como nós todos temos uma sentença de morte sobre nossa vida desde que Adão pecou e a morte entrou no mundo. Nós todos estamos com uma sentença de morte. O fato é que a sentença desses dois homens estava em execução. E a nossa não sabemos quando chegará. Mas todos nós, seres humanos, somos transgressores, pecadores e com uma sentença de morte sobre nossas cabeças. Esses dois homens são como a humanidade de um modo geral. Eles têm um poder nas mãos de tomar uma decisão diante da morte por Jesus ou contra Jesus. Eles dois estão sendo expostos à pessoa de Jesus, assim como toda a humanidade é exposta a Jesus. E eles dois têm um caminho a seguir. Um caminho de rebeldia, de rejeição, ou o caminho de aceitação e de vida. Um caminho em que se percebe quem é Jesus. Vamos olhar o da esquerda. Este homem é um criminoso. Ele realmente é um pecador. E ele decidiu não aceitar Jesus, mas zombar de Jesus. Ele representa uma grande parte da humanidade que conhece Jesus, que está perto de Jesus, que ouve a voz de Jesus e até reconhece que ele existe e até lhe dirige a palavra. Esse homem está, inclusive, orando, porque a definição de oração é falar com Deus. E esse homem está orando, falando com Jesus. E o que ele diz a Jesus? No versículo 39, um dos criminosos que ali estava pendurado lançava-lhe insultos, insultando Jesus. Você não é o Cristo? Duvidando de Jesus. Salve-se a si mesmo e a nós. Ele está não obedecendo a Jesus, mas querendo dar ordens a Jesus. Ele não quer se submeter às ordens do Criador. Ele quer dizer a Deus como fazer a sua criação, como conduzir a sua vida. Ele quer dar ordens em Deus. Ele duvida de Jesus. E ele escarnece de Jesus. É o que a humanidade faz.
A humanidade está vivendo dessa forma, escarnecendo de Jesus. Vimos no Natal, o especial de Natal de um grupo de comédia, que fez grande sucesso. Nós vemos o carnaval, as pessoas expondo Jesus de forma a escarnecer, mas elas reconhecem, tudo isso será usado contra elas próprias. Nós, cristãos, não precisamos nem nos manifestar sobre isso, porque tudo isso está sendo registrado para a condenação deles mesmos. Eles sabendo que Jesus existe, reconhecendo que Jesus está ali padecendo por eles, e está ali dirigindo a palavra de forma desrespeitosa e não querendo se submeter a Deus. Este homem simboliza ou não uma grande parte da humanidade? Esse grande perigo que é estar perto de Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus e até lhe dirigir a palavra, mas não se entregar a Jesus. Talvez grande parte das pessoas que possam estar ouvindo aqui, talvez na sua casa, pessoas como este homem estão dividindo o teto com você. Pessoas que estão sendo chamadas por Jesus há muitos anos, vendo a sua fé, vendo a fé de outras pessoas, e a própria pessoa mesmo indo à igreja há muito tempo, mas não entrega os seus caminhos a Cristo. Este homem simboliza a parte perdida da humanidade. A parte da humanidade que não se entrega a Jesus por nada. Vamos ver um pouco mais sobre o segundo homem. Felizmente a história não termina, não é? Tem o segundo homem ao lado de Jesus, à direita. Ele está da mesma forma que o primeiro, também condenado. Ele também era um transgressor da lei. Ele também não merecia salvação nenhuma. Qual é a diferença desse segundo para o primeiro? É que esse segundo ele toma 5 atitudes que são prioritárias na vida dele, que são importantes na vida dele, que faz com que ele seja diferente do primeiro. Ele, primeiro, no versículo 40, diz: o outro criminoso repreende o primeiro, dizendo: você não teme a Deus? Esse homem teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a Bíblia. Segunda coisa, esse homem diz que nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os que os nossos atos merecem. A segunda coisa é que esse homem reconhece que ele é um transgressor, um pecador e que merece aquilo que está recebendo. É muito diferente do primeiro que acha que ele não é digno de estar ali. Na verdade, ele era sim. Ele era um criminoso. As pessoas acham que elas não são dignas de merecerem a morte como sentença, mas essa é a sentença, é o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. E precisamos reconhecer que somos transgressores e pecadores e que carecemos da glória de Deus. Terceira coisa, este segundo ladrão, ele reconhece que Jesus é inocente. Veja que ele até fala no versículo 40, nós recebemos o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Reconhecer que Jesus é inocente é importantíssimo na nossa salvação. Precisamos reconhecer que Jesus não tem pecado e por isso ele é apto para ser o Cordeiro Pascal, o imolado Cordeiro que esteve morto, mas vive, porque ele não tem pecado nenhum, diz a Bíblia em Hebreus, falando que Jesus é o nosso perfeito sacerdote, porque ele não tem pecado nenhum. Muito diferente de todos os outros sacerdotes que tinham pecados e tinham que oferecer sacrifício por si próprios. Mas Jesus não. Jesus não tem pecados. Quarta coisa que esse homem faz, ele reconhece que Jesus é o Rei da Glória. Porque ele se volta para Jesus, depois de ter repreendido o primeiro, no versículo 42 ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De alguma forma, esse homem conseguiu sobrepor a visão de Jesus crucificado, de um Jesus surrado, sofredor, e ele olha Jesus, não aquela visão que toma conta da sua mente, mas o Jesus que volta reinando. Ele consegue ver Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele consegue atribuir glória a Jesus. E ele pede, quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier no seu reino, lembra-te de mim. Esse homem reconhece a glória de Jesus, o reinado de Jesus e o poder de Jesus. Ele não está como o primeiro, duvidando se és o Cristo. Ele reconhece, tu és o Cristo. Essa é a afirmação, a confissão, a boa confissão que todo cristão tem que dizer. Jesus
é o Cristo, é o meu Senhor e o meu Salvador. E essa é a quinta coisa que esse homem faz. Ele se entrega a Jesus. Ele se volta para Jesus, ele busca Jesus. Arrependido de seus pecados, ele pede: Senhor, salva-me. Como o Salmo diz: Senhor, salva-me, eu sou teu, salva-me. Eu não mereço, eu não posso, eu não consigo, mas eu te clamo: Senhor, me salva. Eu preciso da salvação de Jesus. Você, meu irmão, precisa da salvação de Jesus. Nós todos seres humanos, ninguém se salvará por seus próprios atos. Ninguém se salvará por sua própria justiça. Nenhum sequer entrará nos céus porque foi um bom cidadão, por sua moralidade, por sua riqueza, por suas obras, mas somente porque Jesus, pelos méritos do Cristo, é que nós receberemos a salvação. A salvação é graciosa e é imerecida. Nós não merecemos. Mas esse homem se voltou a Jesus. Ele temeu a Deus, ele reconheceu que era um pecador, ele reconheceu que Jesus é inocente, reconheceu a glória e o reinado de Jesus e, por último, ele se voltou e pediu a salvação a Jesus. O primeiro pediu também salvação. Desce daí e me tira aqui da cruz também. Olha, se Jesus tivesse descido da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas Jesus não ouve aquele homem. Porque Jesus não está aqui para nos salvar do agora. Jesus não está aqui para nos salvar do coronavírus. Jesus não está aqui para nos salvar da pobreza. Ele está aqui, ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido para a vida eterna. E o segundo homem também pede salvação a Jesus, mas ele pede não a salvação imediata, ele não pede a salvação daquela cruz, daquele sofrimento do agora, ele pede a salvação do porvir, ele pede a salvação que transcende aquilo que acontece entre o berço e a sepultura, ele quer salvação para a eternidade. E essa é a salvação que Jesus oferece a ele e a nós. No versículo 43 ele fala: eu garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Para concluir, quero te fazer um grande desafio. Lembrando da gloriosa, da graciosa salvação que Jesus nos oferece. E você e eu, nós estamos diante dessas três cruzes, mas principalmente estamos diante da cruz central de Jesus e nos restam duas opções, ou a perdição ou a salvação. E qual é a cruz? Qual é o caminho que você decide? Porque Jesus disse: se você quiser seguir, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que rejeita a cruz como o primeiro ladrão, se perderá. Mas aquele que aceita a sua cruz e entrega a sua vida a Jesus e busca a salvação eterna em detrimento da salvação agora, esse sim ganhará a sua vida e viverá para sempre. Que a sua decisão, meu querido ouvinte, meu querido irmão, seja pela cruz de Jesus. Seja por aceitar o chamado de Jesus e reconhecer que você é um pecador. Não faça como o primeiro, rebelde. Seja como o segundo, aquele que aceita Jesus. Que essa mensagem transformadora do Evangelho chegue ao seu coração e que você seja transformado como aquele segundo e não como o primeiro que manteve-se rebelde a Jesus. Que Deus te abençoe. Você tenha um grande domingo de Páscoa, tenha uma grande semana e celebremos todos a morte e ressurreição de Jesus, mas principalmente a ressurreição. Porque hoje é tempo de nova vida, de novo nascimento, de viver Cristo Jesus em nossos corações e em nossas vidas. Deus seja louvado, sua vida seja abençoada. Grande dia. Até mais.